O clima no casamento real estava gelado. Todo mundo sorria, mas dava para ver que eram sorrisos falsos. Eu fiquei perto da mesa dos presentes, usando um vestido bege simples, que cobria bem meu corpo. Não era de marca, como os das outras pessoas. Na verdade, nem era novo. Era o único vestido chique que ainda me servia, depois de 2 anos de luta e trabalho pesado. Minhas mãos tremiam, mas não era de frio, era de vergonha. Antes de continuar, me conta aí nos comentários, o que você faria no meu lugar? Seja sincero, a gente lê tudo. Vamos lá. Não deixe ela chegar perto da noiva, alguém sussurrou. Eu escutei, palavra por palavra. Era o casamento da minha prima Madison. Tudo muito chique, numa mansão chamada Propriedade Monroe, no norte de Nova York. Mas ninguém ligava que eu era da família. Na cabeça deles, eu não era boa o bastante. Afinal, me casei cedo, virei empregada para sobreviver e não vivia do jeito da família Monroe. A primeira humilhação veio quando tentei ir para a área dos coquetéis. Meu pai é só empregada, gritou alguém. Ele bateu o copo de uísque na bandeja de um garçom. O som foi alto, como um estalo. Acha que esse colar te faz especial, Lily? Fiquei paralisada. Todo mundo olhou. O rosto dele estava vermelho, com as veias do pescoço saltando. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele puxou meu colar. Era o último presente da minha mãe, que já morreu. Ele puxou tão forte que arrebentou. Nenhuma filha minha vai fingir que pertence a esse lugar, ele gritou, segurando o colar quebrado como se fosse lixo. As pessoas ficaram em silêncio. Uma das tias se encolheu. Um primo mais velho virou o rosto. Mas ninguém fez nada. Fechei os punhos. O coração batia rápido. Não era mais tristeza. Era outra coisa. Uma raiva que ficou guardada por anos, escondida debaixo de tanto silêncio, obediência e traição. Não fala com ela, minha madrasta disse pros primos mais novos. Ela agora só limpa a casa dos outros. Virei devagar em direção à porta. Um segurança veio até mim. Pediram para você esperar lá fora, ele disse baixo. Lá fora, no frio, enquanto eles brindavam com taças de ouro, falando de amor e tradição. Então eu fui. Saí andando, com os saltos fazendo barulho nas pedras cobertas de gelo. Minha respiração saía como fumaça. Cruzei os braços. Não chorei. Nunca choro na frente deles. Foi aí que vi os faróis. Ouvi o som de um motor forte. Um carro preto parou na entrada. Era um Rolls-Royce. O motorista desceu rápido. A porta dos fundos se abriu. Ele saiu. Usava um casaco preto feito sob medida, com a gola levantada por causa do vento. Tinha o queixo firme, os olhos frios, e foi só ele aparecer que meu pai ficou pálido. Era o meu marido, Elias Whitmore. Dono da Whitmore Ventures. Bilionário. Poderoso no mundo da tecnologia. E a pessoa que minha família jurava que eu nunca seria boa o bastante para merecer. Logo as portas da frente se abriram de novo. Todo mundo virou para olhar. Elias não passou despercebido. Ele entrou andando firme no meio da festa, como uma tempestade vestida de seda e aço. Quando chegou perto dos meus parentes, ele não gritou. Só falou baixo, com a voz fria. Quem encostou na minha esposa? Ninguém respondeu na hora. Meu pai até abriu a boca, mas a voz não saiu. Ele não via Elias desde o nosso casamento no cartório, 2 anos atrás. Um casamento simples, onde ninguém da minha família foi, porque diziam que eu só estava casando por desespero. Mas agora, lá estava Elias, no meio do casamento da Madison, como se fosse o dono do lugar. Pra falar a verdade, ele meio que era. Os Monroes sempre foram ricos e tradicionais, mas Elias era diferente. Ele era poderoso de verdade. Temido nas reuniões de negócios. Respeitado em todo o mercado financeiro da Costa Leste. Eu estava do lado de fora, olhando tudo pelas portas de vidro. Não me mexi. Queria ver o que meu pai ia dizer agora, com todos vendo e com Elias ao meu lado. Elias falou de novo, calmo, mas firme. Quem foi que deixou minha esposa sozinha aqui fora? Todo mundo ficou em silêncio. A tia Bridget olhou para a bolsa. O tio Wayne tomou um gole grande de champanhe. Alguém tossiu lá no fundo. Ninguém teve coragem de falar, até meu pai tentar. Ele riu sem graça e deu um passo à frente, tentando fingir que era tudo um mal-entendido. Elias, filho, olha, a gente não sabia que ela era sua esposa, quer dizer, ela apareceu vestida como.
Elias levantou a mão. Meu pai calou na hora. Lily Whitmore, ele disse bem alto, virando um pouco o corpo para todos ouvirem. Não é só minha esposa, ela é a mulher mais forte que eu conheço. Construiu a própria vida, do zero, continuou sendo boa, mesmo quando vocês... Ele olhou a sala inteira com desprezo. E a voz ficou mais dura. Mesmo quando vocês só se importam com sobrenomes e rótulos de vinho. Os novos sogros da Madison se mexeram, visivelmente desconfortáveis. O noivo dela, Connor, olhou pro Elias como um bicho assustado. Claramente, aquilo não fazia parte do roteiro da festa. Me mandaram esperar lá fora. Falei baixinho, entrando de novo. Elias me viu e, na mesma hora, o olhar dele ficou suave. Pegou minha mão com carinho, como se o resto da festa nem importasse mais. Eu não queria atrapalhar o casamento. Sussurrei. Você não atrapalhou, eles é que fizeram isso. Ele beijou meus dedos, depois se virou pros convidados. E deixem eu ser bem claro, se mais alguém falar mal da minha esposa, vocês vão ver quantos contratos eu consigo cancelar nessa cidade. E quão rápido o nome Manuel pode sumir do mapa. A ameaça do Elias não era só da boca para fora. Ele ajudou a financiar quase todo o novo polo tecnológico da cidade. E ainda colocou dinheiro em metade dos investimentos do novo sogro da Madison. Sem ele, muita gente ia perder nome e dinheiro. Mais rápido do que o champanhe que escorria das fontes. Eu não quis dizer aquilo, meu pai tentou se justificar, todo enrolado. Foi no calor do momento. Ela é só empregada doméstica, eu repeti bem devagar, olhando nos olhos dele. Meu pai tremeu. O maxilar do Elias ficou tenso de novo. Eu me casei com ela, Elias disse, vindo mais perto de mim, como se fosse me proteger. Mas muito antes disso, ela me salvou. Quando ninguém via quem eu era por trás do caos que eu vivia, ela viu. Ela é o motivo de eu ser quem sou hoje. E hoje, você a humilhou na frente das mesmas pessoas que sempre diziam que a amavam. Dava para sentir o clima mudando no salão. O silêncio agora não era só de vergonha. Era de medo. Peça desculpas para ela, Elias falou, firme, olhando pro meu pai. Agora, ou eu acabo com essa família de um jeito que você nem imagina. Meu pai ficou parado. A boca dele até se mexeu, mas nada saiu. Ele parecia menor do que eu jamais tinha visto. Esse era o homem que um dia olhou nos meus olhos e disse, você sempre vai ser um peso pra gente. O mesmo que zombava quando eu limpava chão de restaurante para pagar a faculdade de enfermagem. Que ria quando eu saí de casa com 2 malas e sem saber para onde ir. Agora ele estava ali, diante do meu marido. Pálido. Mudo. E todo mundo olhando para ele como se fosse um estranho que apareceu sem ser convidado. Ele olhou em volta, procurando alguém para apoiá-lo. Ninguém se mexeu. Diga, Elias repetiu. Calmo, mas com a voz afiada como navalha. Não para mim, para ela. O rosto do meu pai se contorceu. O orgulho ainda lutava dentro dele, mas o medo real, medo do tipo que sente no corpo ganhou. Me desculpa, Lily. A voz dele saiu amarga, como se as palavras ardessem na garganta. Por ter te chamado assim, pelo colar, eu não devia ter feito aquilo, eu errei. Eu não respondi. Nem balancei a cabeça. Só olhei para ele, deixando o silêncio pesar. Deixando ele sentir o peso de tudo que fez. Ele achava que eu nunca ia superar. Elias se virou para a organizadora do evento. Pega o colar, ele disse. E aproveita e chama o gerente da festa. Ela saiu quase correndo. Elias olhou de volta para todo mundo. Eu não vim aqui para acabar com o casamento, disse calmo. Mas se minha esposa é tratada como empregada, arrastada no frio e humilhada pela própria família, não esperem que eu fique quieto. Nunca mais. Alguns convidados olharam envergonhados para as taças. A música, que tinha parado, começou de novo bem baixinho, mas ninguém parecia com clima de festa. Aí Elias soltou o golpe final. Já que estamos em família, ele disse, olhando pro lado do noivo. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. A propriedade Manuel, que vocês tanto se orgulham. Minha empresa comprou o que faltava daquelas terras semana passada. E hoje de manhã, o título foi transferido pro meu nome. Um burburinho de choque tomou conta do salão. O quê? Minha tia Bridget sussurrou. Isso mesmo, Elias confirmou. A propriedade agora é da Whitmore Holdings, disse Elias, tirando um papel dobrado do bolso. E a nova dona oficial,
Ele me entregou o papel. É Lily Whitmore. Meu nome. Minha respiração travou. Eu nem fazia ideia disso. O silêncio do salão foi quebrado por murmúrios. Ouvi a mãe da Madison engasgar. Meu tio soltou um palavrão baixinho. O quê? Meu pai ficou cinza. Você comprou a propriedade? Esta casa, essa terra está na nossa família há gerações. Elias olhou direto para ele, sem piscar. E pode continuar com vocês. Desde que você trate minha esposa com o respeito que ela sempre mereceu. Se não, vocês têm até março para sair. Olhei pro papel. Meu nome ali não era por vingança, nem por raiva. Era um lembrete para mim mesma. De que eu não saí daquele lugar escuro só para sobreviver. Eu voltei como dona do lugar que um dia me expulsou. Vamos, disse Elias com carinho. Mas fiquei mais um segundo. Olhei nos olhos do meu pai e disse: Você disse que eu era só uma empregada. Mas agora essa casa é minha. Saímos pela mesma porta grande por onde um dia me mandaram embora. Mas dessa vez, ninguém teve coragem de desviar o olhar. Elias colocou o casaco dele sobre meus ombros. O toque dele era suave, mas cheio de força. Aquela força silenciosa que aparece sempre que alguém passa dos limites, principalmente quando o assunto sou eu. Você tá bem? Ele perguntou baixinho, já do lado de fora, no ar frio do começo da noite. Não sei, falei. Ainda estava queimada por tudo que aconteceu. Achei que já estava acostumada com a forma como me tratavam. Mas isso foi como levar um tapa na frente de todo mundo. Ele parou ao lado do Rolls-Royce, me virou de leve e levantou meu queixo. Eles não enxergam você, Lily, nunca enxergaram. Mas agora vão ter que enxergar. A porta do carro se abriu, mas eu ainda não queria entrar. Não ainda. Atrás de nós, as luzes da casa brilhavam como vagalumes presos num pote. Bonito por fora, falso por dentro. Lá dentro, provavelmente estavam tentando salvar a festa, fingindo que nada aconteceu. Mas aconteceu. E não foi só comigo. Elias virou o jogo. Não com gritos, não com raiva, mas com a verdade e com uma força que ninguém podia negar. Você comprou mesmo a propriedade? Perguntei baixinho, já sentada no banco de trás com ele. Comprei semana passada. Ia ser uma surpresa. Mas não esperava que isso tudo fosse acontecer. Ele olhou pela janela, o rosto tenso. Devia ter agido antes. Não, falei. Eu precisava ver, precisava sentir, para lembrar por que fui embora. O carro começou a andar, mas os sentimentos não foram embora com ele. Ficaram ali, como espinhos na pele. Quando chegamos em casa, longe do orgulho dos Manuel e das máscaras de porcelana, fui direto pro espelho. Olhei pro espaço vazio no meu pescoço, onde antes ficava o colar da minha mãe. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei ouvindo os risos deles, os cochichos, o barulho da corrente quebrando. Mas também ouvi a voz do Elias. Quem tocou na minha esposa? Às 3 da manhã, abri meu notebook. Escrevi um e-mail pro meu antigo professor de enfermagem. Aquele que sempre dizia, você devia dar aula. Talvez fosse a hora. Não de vingança, mas de crescer. De ter poder. Não só de ser dona de uma casa, mas de ser dona do meu futuro. 3 semanas depois, chegou a carta. Um pedido de desculpas formal da família Manuel. Frio, sem emoção. Não respondi. Mas o que abalou mesmo foi outra coisa. As fotos do casamento da Madison viralizaram. Alguém tinha filmado bem a hora em que Elias enfrentou meu pai. A mão do Elias estava apontando direto pro homem que um dia me chamou de lixo. Ninguém estava mais rindo. Agora, todo mundo fazia perguntas. Quem é a mulher de vestido bege? Por que o bilionário defendeu ela como se fosse da realeza? Do nada, a mulher que antes chamavam de empregada virou o assunto de várias notícias. Esposa de Elias Whitmore é humilhada e se mantém firme. Cinderela da vida real vira assunto viral. Lily Whitmore choca a alta sociedade. Eu não pedi por isso, mas também não ia correr. 2 meses depois, lá estava eu, no palco do evento da Fundação Vestridge para Mulheres. Usava um vestido verde esmeralda. Não era exagerado, só forte, justo, elegante, confiante. Aquele tipo de roupa que não grita dinheiro, mas diz eu cheguei. A sala estava cheia de mulheres empreendedoras, professoras, sobreviventes, guerreiras. Gente que sabia o que era lutar. Respirei fundo, olhei nos olhos delas e falei. 2 meses atrás,
Me mandaram esperar lá fora, no frio. Não foram estranhos, foi minha própria família. Porque eu não estava vestida do jeito certo. Porque eu já tinha limpado o chão. Porque eu não parecia alguém digna. Silêncio total. Eu não pedi para ser resgatada, e também não queria vingança. Mas aquilo me lembrou de uma coisa: não importa o quanto a gente lute, sempre vai ter gente que só vê a pessoa que a gente foi, e não quem a gente é hoje. Algumas mulheres balançaram a cabeça concordando, outras só ficaram quietas. Continuei. O que mudou minha vida não foi casar com um homem poderoso. Foi parar de esperar aceitação e começar a exigir o que sempre foi meu: respeito, espaço, voz. Os aplausos começaram devagar, e logo viraram uma salva de palmas cheia de calor. Depois do evento, uma fila de mulheres veio falar comigo. Algumas perguntaram sobre Elias. Outras não. Elas queriam saber como recomeçar, como curar feridas, como quebrar os ciclos de silêncio na família. Saí dali com algo mais forte do que pena ou elogio. Saí com influência. 2 dias depois, voltei à casa dos Manuel. Não para brigar. Só para encerrar esse capítulo. Elias foi comigo, tava vestido simples. Eu também, só uma blusa azul marinho, jeans e sapatilhas, sem joias. Meu pai abriu a porta. Parecia mais velho, mais cansado, como se a vida tivesse tirado algo dele. Lily, ele disse com a voz fraca. Não vim entrar. Não tô aqui para me vingar, falei. E também não tô aqui para perdoar o que ainda não dá para perdoar. Ele balançou a cabeça devagar. Mas eu precisava te ver, não para te odiar. Só para te dizer que segui em frente, que deixei esse lugar para trás. Olhei para casa. Esse lugar já não tem mais nada que me pertence, disse. Ele abriu a boca, talvez para pedir desculpas de novo, talvez para implorar. Mas não deixei. Voltei pro carro, onde Elias me esperava com aquele sorriso calmo. Ele estendeu a mão e apertou a minha. Tem certeza? Tenho, sim. Porque vingança não é ser dona da casa. É sair de lá sem precisar provar que eu merecia estar ali. Hoje, dou palestras em faculdades femininas. Sou mentora de meninas que vêm de histórias difíceis. Tô criando minha própria ONG para ajudar pessoas que sofreram abuso e abandono dentro da família. Finalmente, tô usando minha voz. Não para gritar, mas para construir. Nunca consegui consertar o colar da minha mãe. E tudo bem. Tem coisas que ficam melhores quebradas. Pra gente lembrar da força que teve que encontrar sem elas. Mas guardei um pedacinho e mandei transformar no anel. Uso na mão direita. Não para lembrar da dor, mas para honrar a garota que um dia ficou do lado de fora no frio. Aquela que achava que precisava implorar por um lugar. Mas que, na verdade, nasceu para ter tudo.